Olá meninas! Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre as maiores dificuldades da transição capilar. Mas não as dificuldades de todo mundo, eu quero que você traga essas dificuldades. Aquela dificuldade que te faz parar, sabe? Que você chega naquele ponto da transição que você fala assim, olha, deu pra mim. Daqui ou eu faço uma coisa muito diferente e continuo, ou daqui eu volto pra trás. Como muitas mulheres chegam em determinado ponto, desistem da transição capilar. Sempre quando chega naquele ponto, elas desistem da transição. Você tem aí um momento difícil, uma dificuldade imensa que você está passando, vivenciando na sua transição capilar? Fica comigo até o final do vídeo, já deixa o seu like aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve para você não perder nenhum desses conteúdos e nenhuma dessas ferramentas, como a de hoje. Fica até o finalzinho. A gente vai fazer uma ferramenta, uma técnica muito legal que vai te ajudar a pegar essa dificuldade assim, ó. Transponha! Vamos ultrapassar essa dificuldade, tirar isso do seu caminho, da sua transição capilar. Olá meninas, eu sou a Flávia, eu sou psicóloga e coach e a gente sabe que a transição capilar tem diversas fases. Então, ao decorrer da transição, a gente tem ali no comecinho aquela fase de primeiro da decisão, né? Ai, faço ou não faço a transição capilar? Deixa eu entender o que está me motivando a dar esse passo, se realmente são questões minhas, ou se eu estou decidindo optar pela transição capilar porque é moda, porque alguém fez, deu certo, porque alguém da minha família ou meu companheiro está insistindo para eu fazer, que são diversas possibilidades, mas como eu falei já em outros vídeos, a transição tem que acontecer por você e para você. Aí depois que você decidiu fazer a transição, começa a crescer a raiz do seu cabelo, e é super difícil. Ali quando você está na fase dos 3 meses, aquela raiz já maior, a sua vontade de voltar para a química e deixar o seu cabelo lisinho de novo, porque você não está acostumado a ter aquele volume, esse volume aqui, né? Está acostumado a ter esse volume na raiz, e daí aquilo incomoda bastante. Aí depois, para quem conseguiu superar os 3 meses, vem uma outra fase de que você está com as duas texturas, então já existe um volume maior aqui, um cabelo natural, normalmente aí com 5, 6 centímetros, e aquele 6 meses, né? 6 meses, 6 centímetros, e o resto do seu cabelo liso. Então, aquelas duas texturas que não é nem um cabelo liso, nem um cabelo enrolado, que fica muito difícil de você arrumar. E daí tem milhares de formas, tem a fitagem mesmo pode ser feita com os dedos, pode ser feita com aqueles aparelhinhos. Eu tentava fazer, eu não conseguia nunca usar aqueles rolinhos assim. Fazia mais com o dedo, passava a escova assim depois pra ficar aquela linha, né? Eu não lembro o nome desse agora. Aquela linha, mas existem milhares de formas de você fazer fitagem para você ter o seu cabelo mais texturizado, para dar uma harmoniosidade com relação à parte enrolada e a parte lisa. Então é uma fase bem difícil, bem trabalhosa. E normalmente é nesse momento que as mulheres brigam ali com o espelho mesmo, e também é normalmente nesse momento que as mulheres desistem da transição capilar. Quando chega ali algumas meninas falam, cheguei no meu limite, e desistem da transição. Depois tem a fase do Big Shop, que algumas meninas realmente esperam o cabelo crescer mais, mas tem meninas que vão lá e são mais radicais. O cabelo já está ali com 5 centímetros de raiz, elas cortam mesmo, tiram toda a parte lisa. O Big Shop é o grande corte, o BC. Elas tiram toda a parte lisa do cabelo, a parte que ainda tinha química, e deixam o seu cabelo natural. E daí, pós-BC, tem toda uma fase de adaptação, que o cabelo continua ainda para definir o cacho, o cabelo continua se adaptando, é o cabelo que já não tem mais o peso da parte lisa, então é um cabelo realmente que está ali ao natural. Então você fica mais um tempinho ainda transitando até que você tenha a definição, até que você entenda o melhor produto, e aí finaliza essa transição capilar. Ufa! E ao longo de todo esse processo existem diversas dessas dificuldades, e cada mulher vai encarar essa dificuldade de um jeito. Talvez para você as duas texturas você tire de letra, você consiga lidar, e talvez para você seja mais difícil chegar na decisão de fazer ou não Big Shop. Ou talvez para você essa linha ali, ó, barreira, seja realmente as duas texturas. Aí ou então seja quando a raiz começa a crescer. Nossa, eu desisto da minha transição toda vez que eu vejo a minha raiz, eu volto para a química porque eu não aguento ver aquele volume aqui na frente do meu cabelo. Cada mulher reage de um jeito, porque cada uma de nós somos
únicas e diferentes e especiais. Então, cada uma vai reagir de uma forma diferente com relação ao seu processo de transição. Só que essas dificuldades, às vezes, elas tomam uma proporção muito grande. Essas dificuldades que para umas pode ser gente, isso aí é simples, a gente passa um creme e vai, prende o cabelo e vai. Para outra, é um muro de 10 metros de altura que ela não consegue passar. Ela não vê saída, ela não vai conseguir pular, ela não vê uma saída ali no meio, embaixo, dos lados. E é esse muro que eu quero falar com vocês hoje. É esse muro que eu quero trazer para cá. Porque realmente, gente, como cada uma reage de uma forma diferente, não dá pra gente ficar julgando. E comparando também a nossa transição com a transição de outras mulheres. Isso é super importante a gente falar. A transição, ela é um processo muito particular para cada uma com relação a motivações, para cada uma com relação ao desejo final, o que eu quero ao final da minha transição, quem eu quero ser, como eu quero estar no final da minha transição, isso é muito particular também. E ao longo do processo não dá para ficar se comparando. Ela desistiu, não conseguiu, eu consegui, ela é fraca. Não, gente, cada um encara de uma forma, cada um tem as suas questões internas ali gritando ao longo do processo. Por isso que a gente tem que cuidar junto, saúde capilar, saúde emocional, ali tudo ao mesmo tempo, caminhando juntinhas, de mãos dadas, irmãs gêmeas, para que o processo funcione muito, muito bem, você seja muito feliz e viva um processo muito leve. Caso contrário, é tenso, é pesado, a gente se cobra, a gente não se identifica com a nossa imagem, a gente se sente feia e a ideia não é essa. A ideia é você viver a transição com leveza, se sentindo bonita do começo ao final do processo. E para isso não dá para você ficar se comparando com outras meninas que estão vivenciando. É muito legal a gente trocar informações, claro. É muito legal a gente se inspirar no que dá certo, a gente também ter referências do que nem deu tão certo assim pra gente poder ver como a gente vai aplicar aqui pra gente. Mas nem sempre o que coube ali pra amiga do Instagram, nem sempre o que coube pra amiga do YouTube, pra vizinha, pra prima, pra tia, vai caber na sua transição. Porque ela tem as questões dela internas, ali participando da transformação dela e dando todo um resultado em termos de impacto, de vivência, de sensações, de sentimentos que vão fazer ela caminhar por lado X. E você tem todas as suas questões internas, motivações, sentimentos, pensamentos, que vão fazer você caminhar, talvez, pelo caminho Y, né? Então, assim, a transição é um processo muito particular, porque ele tem um impacto interno muito grande, então não dá pra você ficar comparando a sua transição com a transição da outra, ok? E também, gente, ficar julgando. Não conseguiu terminar a transição. Nossa, mas já é a 5ª vez que faz a transição. E aí, qual que é o problema, né? A pessoa está se preparando para a transformação maior. E no momento certo dela, ela vai vivenciar o processo, e no seu momento certo você vai vivenciar o seu. Então, se este seu momento é agora, vamos lá trabalhar essa sua maior dificuldade. No comecinho do vídeo eu falei que eu queria que você trouxesse a maior dificuldade. Então, as dificuldades são diversas, a gente já falou, comentou, pincelou algumas aqui ao longo da transição. Tem também a dificuldade do olhar do outro, né, gente? Que isso incomoda bastante. Principalmente se esse outro é seu marido, seu namorado. Falando ali do lado, cabelo tá feio. Nossa, alisa de novo. Alisa de novo, amor. Fica mais bonita com o cabelo liso. Difícil, né? Pressão psicológica ao pé do ouvido. Acho que é a pressão mais difícil que tem. Então, assim, as suas dificuldades. A maior dificuldade que você está vivenciando ao longo do seu processo. Traz ela aqui pra mim. Pensa. Pensou? Lembra aquilo que te faz, olha, não é só uma dificuldade, ficam falando. Não é só o ficam falando. É o que te causa o que ficam falando. É a dificuldade que te pega ali, sabe? Ali dentro, que te faz, realmente te abala, te faz se sentir mal, te impede de continuar caminhando, te faz pensar em desistir da transição. Essa dificuldade maior, traz ela aqui pra gente pegar essa dificuldade desse tamanho, pra gente tentar diminuir ela pra você continuar na sua transição aí. Pra gente poder trabalhar essa dificuldade, a gente vai precisar de um papel, tá? Adoro fazer coisas com papéis, fazer vocês se movimentarem um pouquinho. A gente vai precisar de um papel pra você, primeiro de tudo, você escrever. Divide esse papel ao meio, essa folha ao meio. De novo, gente, não precisa ser cartolina, pode ser uma folhinha de sulfite, folha de caderno, guardanapo, o que tiver aí. O que a gente precisa é que você traga essa sua dificuldade maior que está atrapalhando
a sua continuidade, a sua leveza ao longo da sua transição capilar, pra gente poder falar sobre ela aqui. Então, pega o papel, divide primeiro o papel ao meio, escreve ali lá em cima desse papel. Qual que é a sua dificuldade? O que está te atrapalhando efetivamente? O que está te incomodando verdadeiramente? O que está acontecendo hoje que te faz ter vontade de desistir da sua transição? O que está acontecendo hoje que está te impedindo de sair de casa, que está te impedindo de ser você mesma? Alguma coisa que esteja te atrapalhando no nível tão alto, a ponto de você mudar hábitos, a ponto de você ter o seu humor interferido, sabe? Descreve qual é essa dificuldade maior que você está tendo. Eu vou seguindo, tá? Depois você vai dando pause, escreve, volta. Descreveu aqui, ó, folha dividida ao meio. Descrevi aqui qual é a minha maior dificuldade. Agora aqui no canto de cima do lado, você vai escrever o que você gostaria que acontecesse com relação a essa situação. Então eu tenho uma dificuldade enorme com relação ao que as pessoas falam do meu cabelo. Vou usar esse exemplo porque eu tenho ouvido bastante, tá? Eu tenho uma dificuldade enorme com relação a ouvir as pessoas falando mal do meu cabelo, falando que eu deveria voltar a fazer um alisamento. Isso é a minha maior dificuldade. Aí aqui eu vou colocar o que eu gostaria que acontecesse. Aí eu gostaria de não ligar para o que as pessoas falam, eu gostaria que as pessoas respeitassem o meu momento, eu gostaria que as pessoas só falassem quando elas fossem solicitadas. Difícil, né? Como se alguém respeitasse isso. Mas o que você gostaria com relação a essa sua dificuldade? Então, de um lado da folha, a minha dificuldade maior, do outro lado, o que eu gostaria que acontecesse, diferente do que está acontecendo hoje. Coloca ali as duas informações. Mapeadas ali, descritas todas as suas crenças, você vai descrever os seus sentimentos com relação a essa sua dificuldade. Sentimento é o que fica lá dentro, não é o que você faz, como você responde, é o que você sente quando a sua dificuldade acontece, quando a sua dificuldade é vivenciada. O que você sente no caso do exemplo que a gente está usando, tá? Eu me sinto triste, eu fico com vergonha das pessoas falarem isso pra mim. Aí eu me sinto frustrada porque eu fiz um processo que eu queria tanto que as pessoas gostassem, as pessoas não estão gostando. Coloque aí os seus sentimentos mais verdadeiros, descreva mesmo, mas sempre pensando assim, sentimentos, sensações, vivência, dor, alegria, no caso de dificuldade vai ter alegria, né? Dores, o que você sente mesmo, seu. Coloca aí, descreve. Descritos os seus sentimentos, você vai escrever os seus pensamentos com relação à sua dificuldade. O que você pensa com relação a isso? Eu penso que as pessoas estão certas mesmo. Meu cabelo ficava bem melhor liso. Eu penso que as pessoas deveriam respeitar mais a minha opinião. Penso que as pessoas não deveriam dar palpites. Não sei. Tudo aqui fantasia minha pra gente poder exemplificar. Mas então coloca os seus pensamentos, descreve, quanto mais pensamentos você tiver, quanto mais sentimentos, crenças, melhor. E ali no cantinho, a gente vai falar sobre a comunicação. Comunicação é como a gente se comporta, como a gente responde com relação ao que a gente está analisando aqui, tá? Com relação às questões que são colocadas pra gente. Aqui no caso a gente está falando da dificuldade. Então, diante dessa dificuldade, diante desse comentário, olha, por que você não alisa o seu cabelo de novo? Como que você responde? Como que você se comunica? Eu fico muito baixo astral. Eu respondo que eu faço o que eu quiser, o cabelo é meu, brigo com todo mundo, dou as costas e saio andando. O que acontece com você, como você se comunica, como você responde com relação a essa sua maior dificuldade que você colocou lá no comecinho. Uma vez que você respondeu a comunicação, então a gente fechou ali uma fileira completinha, né? A gente analisou os 4 itens de crença, sentimento, pensamento e comunicação com relação à maior dificuldade ali que você tem vivenciado na sua transição capilar. Lembra que eu falei para vocês dividirem? Ficou mais 4 quadradinhos ali embaixo, né? Agora eu quero que vocês se voltem para aquilo que vocês gostariam que acontecesse. No comecinho você não falou qual que era a sua maior dificuldade, e aqui do lado o que você gostaria que realmente acontecesse? Foca agora no que você gostaria que realmente acontecesse. O que você precisa crer? O que você precisa acreditar? Mudando as crenças que você tem. Se você colocou que suas crenças eram cabelo bonito é cabelo liso, as pessoas estão certas, o cabelo melhor é o cabelo quando tá liso e comprido.
Eu quero que você rebata, que você confronte essas crenças que você colocou para você construir novas crenças em função do resultado que você espera. Se você tem uma dificuldade e é assim que você sente, pensa, se comporta e acredita, eu quero que você acredite em outras coisas em função do resultado que você espera, que você sinta como se o resultado estivesse acontecendo, para você me falar o que acontece de diferente, como você pensa e como que você se comunica a partir desse resultado esperado. Então vamos lá, resultado esperado. Exemplo, tá, que eu tinha dado. Eu gostaria que as pessoas elogiassem o meu cabelo e respeitassem a minha decisão. Esse foi o resultado esperado. Quais são as minhas crenças para esse resultado esperado? Eu estou no caminho certo com relação à minha decisão. Eu sou uma pessoa que sabe tomar decisão, sabe fazer escolhas. As pessoas respeitam a minha opinião e eu respeito a minha opinião com relação às decisões que tomo, com relação aos caminhos que eu escolho. Coloca aí as suas crenças com relação ao resultado que você espera. E a partir desse resultado esperado, as pessoas respeitando minha opinião e as pessoas gostando do meu cabelo agora, assim, dessa nova forma, nesse novo caminho, respeitando, quais são os meus sentimentos? Exemplificando, eu me sinto valorizada, eu me sinto merecedora de carinho, eu me sinto respeitada, eu me sinto feliz, eu me sinto leve. Seus sentimentos, alegre, tá? Acolhida. O que você tem de sentimentos com relação ao seu resultado esperado? Responder os seus sentimentos, parte para os pensamentos. O que você pensa com relação ao seu resultado esperado? Então, assim, uma vez que as pessoas estão falando que eu tô certa, respeitando a minha opinião, o que eu penso? Eu penso que foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Eu penso que eu estou no caminho certo. Eu penso que o cabelo natural vai me possibilitar vivenciar muito mais momentos, ter muito mais tempo para essas pessoas, por exemplo, que estão dando palpite, para minha família. Eu penso que eu tô fazendo certo mesmo, que eu vou poder tomar muitos banhos de chuva sem me preocupar que depois eu tenho que secar meu cabelo, fazer chapinha, escovar. Entenderam? Essa é a ideia. O que você pensa com relação ao seu resultado esperado? E por último ali tem o quadradinho da comunicação. Como que você se comunica agora a partir desse resultado esperado? Como que a sua comunicação funciona? Quando as pessoas falam que você respeita a sua opinião, quando as pessoas respeitam a sua decisão, como que você responde para essas pessoas? Eu tenho aumentado o meu ciclo de relacionamentos, eu tenho compartilhado com as pessoas a minha transição, algumas pessoas têm sido até influenciadas a também começar a olhar a transição de uma forma diferente. Eu tenho mostrado para as pessoas o meu novo visual com muita leveza e muita alegria. As pessoas estão curtindo junto comigo essa transição. Meus exemplos aqui fantasiando, tá? Só pra gente poder definir essa estrutura dessa ferramenta. Meninas, terminaram? Uma vez que vocês responderam tudo, então lá, primeiro resultado, dificuldade vivenciada, resultado esperado. Diante da dificuldade vivenciada, o que eu acredito, por que acontece isso, o que eu sinto, o que eu penso e como eu respondo. Aí depois, resultado esperado, que é o que eu desejaria que efetivamente acontecesse. Aí tem lá, o que eu acredito com relação a esse resultado, como eu sinto, como eu penso e como eu respondo para essas pessoas. Agora, pensando no resultado esperado, vamos fechar aqui essa ferramenta. Vocês me falaram, vocês trouxeram, mapearam aí a maior dificuldade que vocês tinham. E vocês mapearam também o resultado que vocês gostariam que acontecesse. E vocês colocaram alguns pontos importantes com relação a essa dificuldade, como você sente, pensa, age e acredita, e também com relação ao resultado esperado. Eu quero agora, focado no resultado esperado, que vocês leiam a parte da comunicação. Primeiro, começa aqui, vocês não terminaram na comunicação? Parte da comunicação para a crença. Vamos juntas. Meu resultado esperado. Eu gostaria que as pessoas respeitassem a minha opinião com relação à decisão do cabelo, que não ficassem criticando. Como que eu me comporto? O que vocês colocaram que vocês se comportam? Eu falo com as pessoas sobre a minha transição. Eu divido com as pessoas o meu processo, eu compartilho o meu processo. Algumas pessoas estão se sentindo até influenciadas pelo meu processo. O que você colocou lá que você pensa? Eu penso que eu tomei a decisão certa com relação ao meu processo, eu penso que eu estou no caminho certo. O que eu sinto?
Eu me sinto feliz na minha transição, eu me sinto alegre, eu me sinto acolhida. E o que eu acredito? Eu acredito que eu sei tomar as decisões, eu acredito que foi a melhor decisão que eu podia ter, eu acredito que as pessoas respeitam a minha opinião. Uma vez que vocês concluíram essa atividade, vocês precisam agora, uma vez que vocês viram isso mapeado, começar mudando a comunicação de vocês para que vocês tenham esse resultado esperado acontecendo na vida de vocês. Uma vez que eu me comunico diferente, que eu me coloco diferente, a minha postura é diferente, eu causo um impacto diferente também no meio social. Então, se eu estou me comunicando assim, as pessoas vão responder à minha comunicação. Se eu estou pensando assim, as pessoas vão também participar desse ciclo de pensamento e ações e comportamentos. Os meus sentimentos vão mudar à medida que eu falo, me coloco de uma forma diferente. Isso a gente até percebe. Se você está baixo astral, com a postura baixa, falando com tom, as pessoas entram no seu ritmo e cada vez você fica mais triste. Quando você muda a sua postura, se coloca, você muda o seu semblante, as pessoas também interagem com você e você acaba mudando o seu humor. Por isso que a comunicação é tão importante e ela vai interferir na forma que você pensa e depois na forma que você sente e no que você acredita. Então agora, meninas, eu não quero mais que vocês foquem na dificuldade. Eu quero que vocês foquem no resultado esperado. Então, se antes você tinha uma dificuldade imensa ali, que era uma barreira no seu caminho da transição, agora você tem desenhado o que você quer que aconteça efetivamente. Então, você vai se comunicar de forma diferente com relação à sua escolha, com relação à sua decisão da transição, com relação a esse seu momento. Você vai pensar de forma diferente com relação a tudo isso que você está vivendo, com relação ao que você gostaria que acontecesse. Você vai sentir de forma diferente, olhando para dentro, se respeitando, confiando em você, se aceitando e também vai acreditar em coisas diferentes. Vai refazer as suas crenças e colocar outras crenças novas também no seu caminho, que até então você não precisava porque você não tinha vivenciado isso e não sabia bem como podia ser. Você só vivenciava a crença da dificuldade. Agora que você já desenhou o resultado esperado e colocou o que você acredita ali, fica muito mais fácil de você também começar a ter crenças diferentes, crenças mais empoderadoras, crenças que realmente venham agregar nesse seu momento de transformação para essa nova você que está chegando aí. Espero que vocês tenham gostado. Depois deixem aqui seus comentários para entender se vocês conseguiram fazer, se vocês não conseguiram fazer, me fala que a gente vai se organizando para fazer com que essa ferramenta aconteça, tanto aí na prática, quanto na vida e na transição capilar de vocês. Dificuldades existem sim, mas a gente também tem formas de ver ali a luz no fim do túnel e fazer com que essa luz brilhe tanto a ponto de todo o nosso comportamento e movimentação serem em função da luz, não em função ali das trevas, das dificuldades. Se vocês não deram seu like, já deixe o seu like aqui. Acho que nesse momento vocês já se inscreveram no canal, assim espero. Compartilhem esse vídeo para ajudar outras meninas que estejam também passando por esse momento de transição capilar e estejam aí com dificuldades grandes, atrapalhando o seu caminho, atrapalhando a leveza dessa transição, para que elas consigam também ultrapassar essas dificuldades, fazendo da sua transição muito mais leve, que elas se sintam muito melhores, muito mais bonitas, bem dispostas, felizes, caminhando juntas, fortalecendo esse grupo de mulheres que se amam, que se empoderam no caminho de transformar dentro para amar cada dia mais fora. Até o próximo vídeo, meninas. Obrigada por ficarem comigo até o final. Beijos!